Fala, tudo bem? Olha, nos meus eventos, tanto no Seminário Motiva quanto no Famílias Empreendedoras, a gente trabalha mais a venda online. E a plataforma que a gente tem usado desde o ano passado, uma startup chamada OutGo, que tem sede aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e surgiu aqui na Universidade Federal e é tocada por dois empreendedores muito jovens. Um deles eu tive a oportunidade de conhecer no início do ano e ontem eu tive o privilégio de ministrar uma palestra para a equipe toda da OutGo e foi muito bacana. E é sobre essa palestra que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, um conteúdo bem interessante. Com certeza esse conteúdo pode te ajudar muito aí na tua empresa, juntamente com a tua equipe. O tema foi engajamento. No início desse ano eu inseri um treinamento sobre engajamento no meu portfólio de produtos. Por quê? Você sabe que a minha pegada é a área comercial, venda, é implantação de negócio, atrair mais clientes e também, naturalmente, empreendedorismo. E o que é que tem a ver engajamento com a área comercial? Tem tudo a ver. E o que é o engajamento, Daniel? Se você buscar aí no Google, você vai achar N definições para engajamento. Vários autores escrevem sobre engajamento, tem muito artigo em blogs variados, inclusive eu recomendo que você dê uma pesquisada para você ler um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma definição para engajamento que é o envolvimento além do contrato. É aquele envolvimento que o funcionário, que o colaborador, que o parceiro tem com você, com o seu negócio, além daquilo que está combinado em contrato. O que é que está combinado no contrato? Por exemplo, se ele é vendedor, se ele foi contratado para ser gerente de uma área, se ele foi contratado para ser contador da empresa, se ele foi contratado para ser a SG da empresa. No registro da carteira de trabalho já tem a função e existe a descrição dessa função. Então tudo que remete a essa função ele tem que cumprir. Isso é o protocolo contratual. Naturalmente, se o funcionário não cumprir o que está no contrato, vai chegar um momento que a empresa vai demiti-lo, inclusive por justa causa. E o engajamento vai além do que está no contrato. É quando o funcionário, é quando o membro da equipe da empresa, ele entende o que é que a empresa faz. Ele entende qual que é o propósito da empresa, qual é a missão da empresa, para onde essa empresa quer ir, que no caso seria a visão, quais são os valores dessa empresa, e ele abraça isso para ele, e ali ele dá todo o gás que ele pode para cumprir as tarefas e normalmente ele ultrapassa o que está escrito no contrato. Eu acho que o melhor exemplo para citar essa questão de fazer mais além do contrato é, por exemplo, as horas de trabalho que eu tenho que dar para a empresa que me contrata assinando minha carteira, que são 44 horas semanais, se bem que a nova legislação trabalhista já dá aí, ampliou essas regras, né? Tem o trabalho intermitente, enfim, mas vamos tomar como base as 8 horas de trabalho diário e as 44 horas semanais. Quando eu estou envolvido num projeto, aquilo fica de lado, porque com certeza eu vou precisar dar mais do que isso. E é isso que eu chamo de engajamento. Tem um apelido bem interessante que todo mundo vai entender: vestir a camisa da empresa. Vestir a camisa da empresa é a definição popular para engajamento. Então eu bati um papo bacana lá com a galera do OutGo, inclusive um abraço aqui para todos, obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês. Espero que o conteúdo ajude vocês aí no dia a dia. É comum quando a gente está ministrando essa palestra, rola muitos olhares e tal, principalmente quando está toda a equipe reunida, né? A liderança, os liderados, enfim. Mas foi muito massa, valeu pessoal. Eu quero falar sobre as 5 principais diferenças entre as pessoas engajadas e as pessoas não engajadas. Primeiro você vai saber se você é engajado ou não, e você vai chegar à conclusão se é interessante ou não ser um cara engajado no trabalho. Ponto 1, profissional engajado tem compromisso com o propósito da organização. O todo, ele está preocupado com o objetivo final da função que ele desempenha. Ele entende que ele não é simplesmente um apertador de parafuso, mas ele é um dos caras que está montando uma grande máquina, um grande moinho, um carro espetacular, uma máquina fantástica. Ele compreende que o que ele faz é uma das peças do todo para construir algo muito grande. O profissional não engajado simplesmente cumpre as regras. Ele não está fazendo nada errado, ele só cumpre as regras, ele só faz aquilo que é determinado, que está escrito e não entende que existe um todo muito maior do que simplesmente, no caso, o exemplo que eu citei, apertar um parafuso em uma peça. Ele não se entende como uma engrenagem importante para que algo grande seja construído. Ponto 2. O profissional engajado dá o seu melhor. Ele quer apresentar sempre o seu melhor resultado. Ele quer sempre fazer mais do que ele fez anteriormente, ele quer sempre melhorar o processo, ele quer melhorar a entrega, ele está sempre preocupado
em aumentar a qualidade, ele está sempre preocupado em atender melhor o cliente, ele está sempre preocupado em gerar uma melhor experiência no ambiente que ele trabalha. Ele está sempre preocupado em dar o seu melhor. O profissional não engajado simplesmente cumpre a cartilha. Ele não está preocupado em apresentar o melhor, ele está preocupado em fazer o que está na regra. Se para fazer aquilo ele precisar de apenas 50%, 60% da sua força de trabalho, ele vai empenhar só o que é necessário. Ele não tem um compromisso com dar o seu melhor. Ponto 3. O profissional engajado faz até dar certo. Se ele fez uma vez e não deu certo, ele vai repetir o processo, ele vai analisar onde aconteceu o erro, o que é que não deu certo, qual foi a peça que ele colocou que não encaixou, o que é que ele disse para o cliente que não deu certo, o que é que ele falou, qual foi o argumento que ele apresentou que não convenceu o cliente. Ele vai olhar a proposta, essa proposta está razoável para esse cliente ou não está. Ele vai fazer, ele vai repetir aquilo ali até dar certo. Porque ele tem um compromisso muito maior que simplesmente apresentar uma proposta. Ele tem um compromisso com o fechamento do negócio. Ele tem um compromisso com a finalização daquilo que foi iniciado e que aquilo dê certo. O profissional não engajado, ele é protocolar. Ele tem que apresentar uma proposta, ele vai lá, apresenta a proposta, se o cliente disser não, para ele tá tudo bem, ele passa para o próximo cliente. Ele não tem compromisso em analisar o que foi que deu errado. Ele não vai insistir com aquele cliente até que dê certo, até que ele descubra mais coisas que possa virar o jogo para o seu lado. Quarto ponto, o profissional engajado tem compromisso com o resultado. Quando o vendedor visita um cliente, faz uma proposta, negocia, qual é o objetivo? O objetivo é fechar o negócio. Muitos profissionais em várias áreas, não só na área comercial, não entendem que o meio não é o fim. Apresentar uma proposta, ir até um cliente, sair para a rua fazendo visitas e depois apresentar vários relatórios que foi em tal canto, falou com tal cliente, depois foi para lá, veio para cá, pegou o e-mail, mandou um e-mail. Isso não é resultado. Isso não é o fim do processo. O fim do processo é o contrato assinado e o dinheiro na conta. É isso que muitos profissionais não entendem e levam a sua carreira inteira numa coisa muito mediana. Se você é da área comercial, se você trabalha com vendas, com certeza você está me entendendo claramente. Agora, se você é de outra área, recursos humanos, ou uma área mais técnica, entenda que a viagem não é o destino final. O hotel para onde você vai é o destino final. As férias vão acontecer no hotel, não na viagem. O profissional não engajado não tem compromisso com o resultado, ele tem compromisso com o meio do processo. Ele pensa que só porque cumpriu bem ali o meio do processo, não interessa o resultado. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, na área comercial, de que meu trabalho eu fiz, eu apresentei a proposta, se ele não fechou, aí já não é comigo. Claro que é com você, cara, você que está negociando. Se o cliente não fechou, foi você o porta-voz aí da negociação. Você que foi o representante da empresa no negócio. Então, se o cliente não fechou, você tem responsabilidade. Mas se você não é engajado, você não vai entender isso. Você vai pensar que você cumpriu o protocolo, está resolvido. Fechar ou não, aí é outro detalhe. Quinto e último ponto que diferencia profissionais engajados de profissionais não engajados. Essa aqui você tem que anotar, cara. O profissional engajado compreende que ele não trabalha para mais ninguém além dele mesmo. É muito comum você ouvir de funcionários das empresas que eles trabalham para os outros. Eu trabalho para os outros, eu trabalho para os outros, porque ele tem a carteira dele assinada por uma empresa e recebe o salário ali daquela empresa naturalmente. Mas o profissional engajado, ele entende que ele trabalha para ele mesmo. Não interessa se ele tem a carteira assinada por uma empresa, se ele dá expediente em uma empresa, ele entende que ele precisa fazer o melhor porque ele é a vitrine dele, ele é a sua própria marca. Se ele fizer alguma coisa que não apresente um resultado bacana, se ele fizer alguma coisa que comprometa a imagem da empresa, a primeira imagem que é comprometida é a dele mesmo. E ele também compreende que se ele der o seu melhor e o resultado positivo chegar, ele é o primeiro beneficiado. Mas o funcionário não engajado pensa que trabalha para os outros. Na cabeça dele, ele é um gerador de lucro para um terceiro, né? Um patrão, uma empresa grande, uma multinacional. Ele pensa que ele não tem benefício algum. E esse tipo de pensamento limita muito o profissional. Às vezes você está numa empresa menor, você sonha em ir para uma empresa maior, ganhar um salário maior, mas você não dá o seu melhor, você não entende que você é a sua vitrine. Tudo que você faz está exposto na vitrine do mercado. Se você dá o seu melhor, o mercado vai entender que aquele cara é bom, aquele cara dá o gás, ele vai até o final, enquanto não resolve ele não para. Mas se você é aquele cara protocolar, o mercado vai entender que você é mais um bate-cartão, aquele cara que fica o dia inteiro olhando para o relógio para ver se chega a hora do almoço, para ver se chega a hora do intervalo, para ver se chega a hora de ir embora. Qual a empresa que quer contar com um cara desse? E aí, o que é que você acha? É melhor ser um profissional engajado ou um profissional não engajado? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado.